crianças, quando vêm para a morada do Betinho, elas, quando o Conselho Tutelar recebe algum tipo de denúncia, então eles vão lá, eles identificam essa fragilidade familiar e aí eles entram em contato com a vara da infância, com o juizado da infância, e é feita toda essa transferência dessa criança para a casa diagnóstica, que é uma casa que nós temos, que ela faz um mapeamento familiar dessa criança a princípio. Lá eles ficam por volta de 20 dias, até que, quando é identificado que a família não vai poder receber, não tem uma família extensa, essa criança vem para o acolhimento institucional, que inclusive para a morada do Betinho. E aí a gente vai cuidando e durante a passagem desse tempo a gente vai identificando algumas coisas mais da necessidade dessa criança ou adolescente. E aí a gente vai trabalhando para que ele ou volte futuramente para a família, porque aí simultaneamente a gente também trabalha com a família, entende? A gente também busca a família, procura saber qual o problema, o que aconteceu, chama toda a rede, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, para estar junto com a gente, para a gente fazer um trabalho sólido, para que futuramente essa criança volte para sua família. E quando não existe essa possibilidade, por vários motivos, nós inserimos muitas vezes, dependendo do perfil, em família acolhedora, e quando a gente não identifica a possibilidade nenhuma dessa criança estar no seio familiar e não tem uma família extensa, a gente pede a destituição do poder familiar e encaminha essa criança ou adolescente para adoção. Quando a gente realmente decidiu, né, que a gente ia adotar, e a gente começou a fazer a pesquisa de como seriam os primeiros passos, e aí a gente entrou em contato com a vara da infância, e eles enviaram para a gente a lista de documentos. Inclusive a gente tem um vídeo no nosso canal que fala sobre esse passo a passo. E aí a gente foi para essa etapa de juntar os documentos, fazer tem consultas que a gente tem que fazer com o clínico geral para aptidão física e mental, psiquiatra. E aí depois a gente ter juntado todos os documentos, acho que demorou mais ou menos um mês, a gente deu entrada no processo de adoção do site. Tudo online, foi tudo online desde o início. Depois de ter dado tudo certo no cadastro lá, aí esse momento era só o cadastro no site mesmo, nosso. E ainda não se tratava de criança nem nada. Depois, quando a gente foi chamado para fazer um curso, porque aí todo mundo passa por um curso que você tem que fazer, com todos aqueles casais pretendentes que estão ali. Acho que eles fazem 2 vezes por ano. Um na metade do ano e um no final. Aí dependendo de onde você deu o processo de adoção, você faz o próximo curso. E aí o curso dura 3 dias e aí a gente passou por esse curso, que aí mudou totalmente nossa visão, né? Tipo assim, uma imersão, assim, tipo, na adoção. A gente achava que a gente sabia tudo, a gente não sabia nada, passou a aprender. E aí, depois desse momento é que a gente faz, traça o perfil da criança. E aí foi quando a gente teve que conversar sobre a idade, né? Tipo, acho que a idade foi o principal tema, né? Assim, que a gente demorou mais para decidir, mas assim... as outras características a gente deixou meio que tudo aberto, tanto de sexo quanto de cor. Cor, pele, raça, etnia, irmãos com doença, sem doença. Meu Deus. Eu não optei. Eu optei só, a única opção que eu coloquei foi ser filho único, né? Grupo de irmão que eu não podia porque era pai solo. O nosso tempo de espera na fila de adoção, ele tende de fato a ser maior ou menor de acordo com o perfil que você coloca lá na vara. Quanto mais amplo for seu perfil, quanto mais características você aceitar dessa juventude, menos tempo você vai permanecer na fila. E quanto mais características, exigências você tiver que seu filho seja de tal e tal forma, mais tempo você vai permanecer na fila, né? Tanto que na primeira tentativa eu fiquei menos de 24 horas na fila, eu e meu companheiro na época, e na segunda tentativa foi algo bastante semelhante. Na tentativa que foi frutífera, que foi exitosa. Felipe, ele surge nas nossas vidas, na vida de Sibeli, de uma forma, né, como um aluno que não era aluno dela, mas era aluno da escola.
Mas para mim ele surgiu de outra maneira, né? Eu encontro o Felipe junto com a mãe biológica pouco antes de eu fazer uma viagem de formação de estudos para os Estados Unidos. Eu encontrei com ele no Bom Preço, a mãe dele estava lá, né? A primeira mãe, junto com o bebê, que era o irmão do Felipe. E Felipe estava pedindo. Então, meu contexto de conhecer Felipe foi assim, né? Eu cheguei para fazer umas compras junto com o Sibeli e ele estava pedindo. Estava pedindo, e aí ele estava com a família biológica, e a mãe dele pediu para ele pedir pra gente, né, fraldas pro bebê. Ele ficou muito tímido, porque ele ia pedir fraldas pra professora dele, né, que ele gostava muito. Não era a professora dele direto, mas ele vivia na sala dela, mesmo sendo da turma, ele saía da sala dele para ficar com ela, isso acontecia muito. Então ele ficou muito tímido e não queria pedir para ela, ficou com vergonha. E aí a mãe dele, a mãe biológica, forçou, né, exigiu, forçou, foi uma situação bem sensível. Mas então, foi assim que eu conheci Felipe, né? A minha história com Felipe é diferente da história de Sibeli, apesar de nós dois sermos mãe dele. Sibeli conhece ele de outra forma, né? Como professora. Meio passando por duas situações, uma que foi uma situação que não foi tão frutífera assim, e uma segunda situação que foi frutífera, foi exitosa. A primeira situação era uma situação em que era juntamente com um companheiro que eu tinha na época, e foi de uma adolescente, de uma criança, vi ela do Paraná. Foi de certa forma um pouco mais dificultoso para lidar com a questão da distância e resolver todos os trâmites, mas o que de alguma forma terminou fazendo com que não obtivéssemos sucesso foi muito mais a questão desses jovens não se adaptarem. Do tipo, a gente terminou interceptando a comunicação dos dois por meio de celulares, até para perceber o que estava acontecendo, e lá a gente viu que tanto um como o outro não estavam satisfeitos, não queriam ficar lá conosco, e outros profissionais intervieram na situação e também terminaram por concordar conosco que de fato não estava funcionando aquela possibilidade de adoção. Foi aí que a gente fez a restituição desses dois jovens à Casa de Acolhimento no Paraná. Houve na sequência um grande período de luto em que eu vivenciei essa fase de sentir a dor de não ter havido um funcionamento efetivo dessa primeira tentativa. E vencida essa fase, eu entrei numa nova fase de nova abertura, voltando para o Cadastro Nacional de Apoio à Adoção, e a partir disso foi que me foi apresentado uma outra instituição, mas já na Paraíba, e aqui me apresentaram de início 5 jovens, e desses 5 a Vara me encaminhou para conhecer apenas um deles. E foi muito mais tranquilo, não só para mim, como o que eu pude perceber das reações que ele foi tendo. 19 de julho de 2024. 2024 a gente estava um ano na fila, foi quando a gente recebeu a ligação falando que tinha das crianças, né, que tinha o perfil que a gente tinha traçado, a gente queria conhecer. Isso foi numa sexta-feira, dia 19. E aí a gente teve que esperar ansiosamente até a segunda-feira, né, para que elas entrassem em contato de fato com a gente. Ela só avisou, né? E aí quando foi na segunda-feira, no caso no dia 22, ela foi falar sobre as crianças, como elas eram, um pouco da história delas. E aí quando foi no dia 23, na terça-feira, foi quando de fato a gente teve o primeiro contato. E aí no início, né, tipo, a gente iniciou essa aproximação com 2 irmãos, casal gêmeos, um menino e uma menina. E aí a gente conheceu eles com 6 anos, né? Eles estavam prestes a fazer 7 anos, 2 meses depois. E entre alguns passeios, algumas dormidas em casa, o juiz determinou que eles viessem. Isso não demorou tanto, acho que foi menos de um mês, né? E eles passaram a, de fato, morar com a gente, né? Infelizmente, né, nesse início de aproximação, a gente teve uma ruptura, né? Que foi a menina, ela acabou decidindo por retornar. E aí foi um luto que a gente passou, foi
foi um trauma, porque foi muito difícil, tanto para nós quanto para ela também, mas como na adoção o interesse da criança sempre está em primeiro lugar, então a gente foi obrigado a respeitar, né, a decisão dela de retornar, não era o desejo dela ficar com a gente. Mas aí a gente teve o nosso tesouro, que é o menino que está com a gente até hoje, e também foram muitos desafios com ele, né, até hoje a gente tem superado assim muitas coisas que aparecem. A gente ficou bastante perturbado, eu e meu companheiro, porque a gente verificou que aquela tentativa ela tinha sido frustrada e que os jovens tinham retornado para lá do Paraná. E eu verifiquei que existia aquela percepção como uma ferida, e aquela ferida precisava de alguma maneira cicatrizar, e com o tempo de se perceber essa ferida fechando, foi que foi possível pensar em alguma nova perspectiva. Mas mesmo o relacionamento em si, de alguma maneira também terminou, o relacionamento amoroso, meu companheiro terminou de alguma forma mexendo também, porque eu terminei percebendo que não havia um equilíbrio da parte dele em contato comigo para conduzir aquela situação da melhor forma possível, que por vezes eu localizava que existia um certo desequilíbrio da parte dele de não saber conduzir daquela maneira que eu achava que era a mais correta de conduzir a tentativa de construção daquela família com 4 pessoas. Eu percebo, né, como eu fiz uma reflexão muito interessante, porque a minha terapeuta me conseguiu mostrar que a minha trajetória toda era protegendo aquela criança que foi violada, até pela minha construção do meu currículo, né? Eu sou psicopedagogo clínico, sou especialista em saúde mental, sempre direcionado a um currículo de proteção pelo abuso, né? E hoje, como leva o ECA, as diretrizes, o policiamento, as políticas públicas, né, em prol da criança e adolescente, sem muito vive em mim. Então ela disse, né, mas mãe, e se ele não me reconhecer como pai? Eu nunca me esqueço disso. Ela disse, meu filho, com a voz bem branda, quase não falando, ela disse, o mais importante que não é que ela reconheça que você é pai dela, o mais importante que você saiba que você é pai dessa criança. Então ali bati o martelo, era todo o sentido que eu tinha. Então, logo após ter vencido a fase de luto, me foi aberto a possibilidade de retomar esse processo de adoção. Me disseram que tinha alguém com a possibilidade de ser adotado em Pedras de Fogo. E Pedras de Fogo é uma Paraíba, de certa forma, bem mais simples, né, do que o Paraná, que foi a primeira tentativa. E eu me desloquei na verdade frequentemente, algumas vezes para Pedras de Fogo, e lá inicialmente eu conheci um grupo de crianças e de adolescentes. Eu não sabia exatamente quem seria justamente essa pessoa que eu iria conhecer, mas eu estava bastante aberto. Eu lembro que na época, inclusive, eu levei uma sketch que a própria tinha, e é engraçado que não só meu filho, mas até os irmãos, eles lembram dessa sketch que eu apresentei. Nem todas as pessoas que geram nasceram para ser pai ou mãe, né? É tanto que nós vemos muito, né, o número de famílias onde essas próprias mães que muitas vezes doam seus filhos ou abandonam seus filhos, geralmente elas não têm um companheiro. Geralmente ela não tem a figura masculina ao lado delas, né? Por isso que muitas vezes elas maltratam a criança, muitas vezes ela mesmo coloca, né, essa criança para entrega legal ou entrega protegida, como a gente fala. Porque é isso, gente. O fato de você engravidar ou ser pai ou ser mãe não está no sangue, está no vínculo, está no desejo de, né, de cuidar, de amar, de realmente colocar aquele ser humano na tua vida para o resto da vida. A criança viveu muitos traumas
que todas que estão lá naqueles lares, elas tiveram o afastamento, a retirada do convívio dos genitores por conta de traumas físicos, psicológicos ou talvez sexuais. E aí você tem esse desafio de trabalhar essa vivência que ele teve e também de regras, né? Do dia a dia, de respeito, de tudo, porque ele também veio de uma vida desregrada, no sentido de que, já que não eram além de maltratados, também não tinha uma rotina. Então, trabalhar a rotina, trabalhar os traumas, se trabalhar também, porque a rotina do casal muda. No curso eles enfatizam muito que o casal tem que estar muito unido e fortalecido, porque se o casal não tiver, isso no processo não dá certo, nada dá certo. A criança, quando ela passa por algum tipo de violação, né, ela não pede nem para passar aquele tipo de violação, nem para sair da sua família, né? Ela está naquele processo ali de uma violência, né, que muitas vezes é negligência, abandono, tem violência física, a questão do abuso sexual também, tem a questão do contexto familiar, que é um contexto que os pais são dependentes químicos, e aí a criança fica em risco, né? E ela precisa ser afastada daquela violência, aquela violação, e garantido um direito de proteção. Ela precisa ser protegida, tirada daquela situação para ser protegida. Eu estava vivendo essa fase da minha vida profissional, né? Estava indo para os Estados Unidos encontrar com a minha professora e fazer minhas formações. E encontrei Felipe um dia antes da minha viagem, nessa situação que eu já contei. E a gente não pensava em ser mães naquele momento, não fazia parte do planejamento. Quando eu estava nos Estados Unidos, em formação, no dia do meu aniversário, a Sibeli relata o que aconteceu um caso na escola com um menino, um caso sério, um caso grave, enfim, que envolvia uma criança. E ela falou que essa criança foi aquela criança que eu tinha visto, que a gente tinha passado por aquela situação, que também foi uma situação delicada, e que era aquela criança e tudo mais. E ela relatou os detalhes do que aconteceu. A criança estava desaparecida, e logo em seguida ela me relatou que a criança foi encontrada e que ela relatou uma cena, né, que ela presenciou, inclusive com a mãe biológica do Felipe, com a diretora, com todo mundo da escola. Relatou a cena e contou que o Felipe ia para um abrigo. E tudo aquilo já estava muito sensível, né? Na verdade, toda a minha viagem já foi muito sensível, porque eu já estava com muitas memórias do que eu tinha vivido com o Felipe antes. Então, a minha própria viagem, que devia ser uma viagem bem feliz, porque eu estava realizando um sonho, mas na verdade a minha viagem eu já viajei triste, né? Por causa das memórias que estavam. Então, aquela criança já estava viva dentro de mim, quando ela estava me contando, me relatando tudo o que aconteceu. Então ela disse que o Felipe foi encaminhado para o abrigo e logo em seguida ela e a diretora da escola foram visitar ele. Isso tudo foi no dia do meu aniversário, né? Minha professora fez um bolo para mim, cantando parabéns para mim, meu aniversário de 38 anos, e quando eu olho para o WhatsApp tá toda essa história e a foto que se vê com o Felipe assim no abrigo. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Será que isso é o que eu tô achando que é? Tomara que não, porque eu tinha muito medo da maternidade, ainda mais naquele momento. Eu tinha medo de ser mãe, né? Sempre evitei ter filhos. Mas eu sentia que ali realmente, assim, pra mim foi como se fosse um beta-HCG positivo. Eu já tinha sentido que era isso. Uma gestação diferente, não planejada. Ou digo que era desejada pelo meu espírito, né? Porque meu espírito reconheceu, mas a minha mente demorou a assimilar tudo o que está acontecendo. Sou fruto de tantos não, e por que não uma criança neurotípica? Né? E assim, e por que não, eu sou fruto de tantos não, de tantas violações, e por que também trazer esses padrões com a sociedade termina, que é um bebezinho, branquinho, perfeitozinho, que com minha história, vou construir uma história e não é assim. Somos lá em casa, são 11 irmãos
e 11 filhos diferentes. Nossa, é muito massa. Essa parte eu acho muito massa, porque é incrível. Quando um filho vem, todo mundo acolhe assim. É um negócio tão mágico. Porque, por exemplo, no trabalho o pessoal ficou muito feliz. Em casa o pessoal ficou muito feliz. Todo canto, é incrível como a criança... eu queria que todas as crianças tivessem essa oportunidade. Todo mundo chega, velho. É muito bonito. Todo mundo quer dar alguma coisa, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer abraçar. Assim, a receptividade é muito, muito grande. Depois é que a gente que muda. A gente é que muda um pouco, porque como você quer proteger sua cria, seu filho, aí você dá uns distanciamentos de algumas pessoas, de algumas coisas, mas em termos de proteção. No trabalho fizeram um chá de bebê que reuniu mais de 100 pessoas. 100 pessoas. Eu fiquei assim, impressionado. Mas é isso, é muito bem-vindo, pessoal. E quando se trata de adoção, que o pessoal ainda vê como um desafio ainda maior, porque de fato tem uns desafios muito grandes. E o pessoal dá um apoio gigante, até hoje, inclusive. E quando eu falei para minha família que eu ia adotar uma criança, adoção tardia, com deficiência, eu dizia que eu estava louco. Né? E até meus amigos que trabalham no segmento da política pública, e por que não normal? Essa foi a palavra. Né? E é assim um pouco chocante. Mas assim, eu até compreendi, né? Eu até consigo compreender o contexto social desses amigos, assim, mas muito chocante. Né? E daí sim, me trouxe mais essa certeza. As pessoas LGBT, que em princípio, não poderiam adotar de forma conjunta, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas podem adotar individualmente, mas conjuntamente só se forem casados ou comprovarem união estável, casados civilmente ou comprovarem união estável. No nosso ordenamento, entendeu-se o STF em 2011 a possibilidade de união estável por casais homoafetivos, né? Com fundamento na Constituição Federal de 1988, e a partir do ano de 2015 o STF também entendeu pela possibilidade de adoção irrestrita por casais homoafetivos. Esse entendimento do STF 2015 se estendeu para todo o Brasil, e a partir desse momento permitiu-se a adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos em razão do superior interesse da criança, em razão para evitar a discriminação, né, em razão da plenitude de direitos e da finalidade da família, que é a felicidade. As evidências mostram que a adoção por casais homoafetivos, elas podem exercer sem nenhum problema a parentalidade, em nada influencia a orientação sexual no comportamento dos filhos. No entanto, a sociedade demonstra preocupação sobre esses eventuais efeitos, né, que está mais relacionado a preconceitos do que a evidências científicas, assim, né? O que a sociedade demonstra, o que vai acontecer se a criança for criada com um casal? Será que ele vai ter influência e aí ele vai ser também uma pessoa LGBT? Não tem relação nenhuma. Essa preocupação é mais preconceito mesmo. E no dia 7 de setembro, há 3 anos atrás, indo para um desfile cívico, né? Em oração, eu tinha um Celtinha quadradinho rezando, saí da casa da minha mãe tinha dito isso: meu filho, mais importante é que você saiba que você é o pai dessa criança, o resto não precisa. E eu vi no caso, meu Deus, me mostra um sinal, meu Deus, um sinal, me mostra um sinal que eu tenho uma condição, né, fraterna, de responsabilidade de ser pai dessa criança. E eu vim nessa minha conversa interna, espiritual, religiosa, ética mesmo, né, comigo, e com aquela voz firme. E eu vim para a escola, que é a escola Ana Paula desfilou, né, a escola aqui da FUNAR desfilou, e eu vinha com a camisa de organização do evento. E o diretor Alisson Pias, que é o diretor da escola, fez: professor, eu sei que você está com a camisa, você comprou a camisa para organizar, mas eu quero que você me ajude. Aconteceu uma lacuna. Eu disse: o que foi, professor? Olha, troca essa camisa aqui. Teve pais e crianças com deficiência não vieram para o desfile. E eu preciso que você
complemente, né, esse pelotão que está vazio. Aí quando me deu o saco, abri a camisa, tem lá, sou pai de uma criança especial. Eu tava com óculos, vesti a camisa, fui o desfile todo chorando. A resposta que eu tinha pedido, né, fortalecido a Deus, a minha intimidade foi essa. Eu fui o desfile todo chorando, 7 de setembro, até lá, né? E não me importei mais com terceiros, amigos, segundos, tinha muito mais construído isso em mim, né? Até o abrigo também pediu um tempo, mesmo depois da adoção, pediu um tempo para ele ir reconhecendo que ali é uma família também, então pediu um tempo para ele também se acostumando com essa transição e toda a comunidade, né, do abrigo se acostumando com essa transição. Então, total foram 1 ano e 8 meses, a gente se mudou de Recife para João Pessoa, porque a gente entendeu que era melhor criar Felipe aqui, e inclusive era melhor para a proteção física dele mesmo, para ele ficar tranquilo, a gente começar uma nova vida aqui, uma nova família aqui. O Grupo de Estudo de Apoio à Adoção de João Pessoa nasceu em setembro de 1994. Eu conheci o GEAD em 1995. Ele tinha recém-fundado pela Marinalva Brandão, uma mãe por adoção, juntamente com a Takako Watanabe, também mãe por adoção, e mais outras mães e pais que elas conheciam na época, em 1994. Tanto eram famílias que tinham adotado, como também pessoas que desejavam adotar. Eu comecei a fazer a pesquisa com meninos de rua e me deparei com a adoção. E comecei a estudar sobre a adoção e buscar essas famílias em João Pessoa que teriam adotado e também aquelas que desejavam adotar. Foi quando eu conheci o grupo, no primeiro semestre de 95, e desde então trabalho como voluntária, dando apoio também, orientação com os acadêmicos de psicologia, como também grupos terapêuticos e dando assistência também na parte administrativa, né? Então, são várias gestões nesses 30 anos de GEAD e pretendemos cada vez mais, né, estar apadrinhando esse grupo para que ele cada vez mais possa crescer e ajudar mais famílias. O pós-adoção realmente sustentou minha onda, o pós-adoção de João Pessoa, é um grupo de GEAD, né, do pós-adoção, que é um grupo terapêutico. E realmente, se não fosse por esse grupo, acho que eu teria me quebrado muito no caminho. Não que eu me quebrei, mas o GEAD me consertou. Eu me quebrava, o GEAD me consertava. E o GEAD também promove encontros com as crianças por adoção, né? E aí, o GEAD daqui, o grupo de pós-adoção daqui, a maioria das famílias são famílias com crianças e adolescentes mais velhas e também com muitas famílias homoafetivas. Então, as crianças também se encontram, então elas podem também compartilhar entre elas, né, essa parte. E tudo isso, enfim, o GEAD realmente me ajudou, me salvou e salvou nossa família. A construção de vínculos foi bem desafiadora, mas aconteceu. Então, hoje a gente é uma família feliz, com todos os problemas de uma família comum e todas as felicidades de uma família comum. Eu já tive adolescente aqui que chegou para mim com 14 anos e completou 18 anos dentro do acolhimento. Então, nesse período, a gente já vai trabalhando o fortalecimento deles com as pessoas fora, né? Por exemplo, eles vão para a igreja, eles estudam nas escolas das comunidades, eles participam de eventos fora do acolhimento. Então, tudo isso é fortalecendo a socialização deles, né? E aí a gente também vai trabalhar na autonomia desse adolescente, inserindo eles em cursos, quando alcançam a idade de 16 anos, a gente já vai inserindo eles, a partir dos 15 anos, nós já vamos inserindo eles no Jovem Aprendiz. Muitas vezes eles já entram, já trabalham um horário, estudam o outro, e a gente vai nesse fortalecimento, né? Para que eles já vão visualizando o amanhã deles. Porque tem deles que tem família e tem deles que não tem ninguém. Então, esses que não tem ninguém, a gente tem que entrar mais firme ainda no fortalecimento. A prefeitura, ela ordena que a gente, a partir dos 17 anos, 6 meses, a gente já vai
mandando, enviando documentação para aquisição dos benefícios eventuais, ou seja, auxílio aluguel, cesta básica, porque esse adolescente, quando a gente vai inserir ele no auxílio aluguel, instantaneamente ele já vai ser inserido no Minha Casa Minha Vida. A gente já faz a inscrição dele, ele já está com todas as documentações, porque a gente tira tudo, todos os documentos, inclusive título de eleitor. E aí a gente já encaminha, a assistente social já faz a inscrição no Minha Casa Minha Vida, e aí a gente solicita da prefeitura os benefícios eventuais, e aí quando ele completa 18 anos, ele já sai daqui já com todos esses benefícios garantidos. Até porque é colocado em termo de audiência através do Juizado da Infância, doutor Adailto Lacer. Ele assina que é necessário esses benefícios, e quando esse adolescente sai daqui, ele já vai para o cantinho dele.